Glória a Deus. Eita glória. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, neste momento, nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Convido você a acompanhar, o pastor Rodrigo puder projetar, poder acompanhar o livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, lá no capítulo 3, o versículo 17, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, o versículo 17. Glória a Deus. Amém? Acompanhe aqui o telão e façamos a leitura da palavra do Senhor. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17, acompanhe aí, diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que fale o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem, o Senhor ministrou esta semana no meu coração. O tema é ainda que. Esse é o tema da mensagem. Ainda que. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nos colocamos diante da tua grandeza, tua magnífica presença, Senhor, e clamamos a ti nesse momento, ó doce, amado, querido Espírito Santo de Deus, Senhor, que o eu humano seja exterminado, Senhor, mas que o Senhor cresça mais e mais em nossas vidas, Senhor amado. Senhor, como canal, me coloco nas tuas mãos, Senhor amado, e que o Senhor venha, Senhor amado, usar-me, Senhor, pela tua infinita graça, teu infinito amor e tua misericórdia, porque assim como o Senhor ministraste ao meu coração a tua palavra, Senhor, eu peço a ti, Senhor, que eu venha ser canal transmissor, assim como Abacuque, Senhor, profeta do Senhor nesta noite, Senhor, para ministrar a tua palavra ao coração da tua igreja, e todos que creem nisso, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus. irmãos. O livro do profeta Abacuque, ele é um livro que ele é um livro do triunfo, fala do triunfo da fé no meio da crise, da dor e da injustiça. São apenas 3 capítulos curtos, e quando o Senhor ministrou isso daí ao meu coração, nós vamos discorrer nesta noite, mas para discorrermos a respeito do versículo 17, onde o tema é ainda que, nós precisamos entender em poucas palavras, resumidamente, até mesmo por questão de tempo e porque queremos focar no tema, mas nós precisamos entender o que fala todo o livro do profeta Abacuque. E
para entendermos, é necessário entender que já no capítulo 1, o profeta Abacuque, ele vê ali a decadência de Judá. O profeta Abacuque, ele vê ali a decadência de Judá e ele clama pela justiça divina. Mas é interessante, pastor Sebastião, que o profeta Abacuque, vendo essa decadência e clamando por justiça, no decorrer dos 3 capítulos, ele vai passar por uma grande oscilação. Ele vai passar primeiro por momentos de crise, depois ele vai passar por momentos de questionamento a Deus, e por último, ele vai passar por um momento de exaltação ao Senhor. Para você entender, o livro de capítulo 1 de Abacuque, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: eu vou ler para os irmãos, porque é necessário os irmãos entenderem um pouco de cada, uma síntese, uma simples síntese de cada um desses capítulos. E no capítulo 1 do livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, a palavra de Deus diz assim, versículo 1: sentença revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio se suscita. Nesse primeiro momento, o pastor Sebastião e aí o Espírito Santo de Deus já me leva a uma crise, como foi passado no começo. São 3 etapas dentro do livro de Abacuque que Abacuque passa. E esse primeiro momento é um momento de crise, aonde ele fala: Senhor, o Senhor não está vendo a injustiça? O Senhor não está vendo que o povo está sendo oprimido pelos ímpios? O Senhor não está vendo que o povo está sendo castigado? E o Senhor não responde, Senhor. E o Senhor não vai fazer nada, Senhor. É o primeiro momento, presbítero, em que o profeta Abacuque ele vai passar por esse momento de crise pessoal e ao mesmo tempo de questionamento a Deus. Porque aqui no versículo 2 ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Aí ele questionando a Deus: Senhor, o Senhor está vendo que o seu povo está sendo oprimido? O Senhor está vendo que os ímpios estão oprimindo o teu povo? E o Senhor nada farás? O Senhor está quieto? O Senhor não vai se mover no seu lugar? O Senhor não está fazendo nada? O Senhor não está vendo nada? E aí, a palavra de Deus nos diz que a resposta de Deus vem para Abacuque. Aleluia, Jesus. Aqui mesmo, no capítulo 1, só que no versículo 5, veja a resposta de Deus para o profeta Abacuque. Diz assim: esta é a resposta de Deus perante ao questionamento que Abacuque, o profeta, faz ao Senhor. E o Senhor não responde. Diz assim, capítulo 1, versículo 5: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei,
porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Olha que coisa gloriosa! O profeta, em meio a uma crise, primeira crise, e depois em meio a um questionamento a Deus: Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não está escutando, o povo está sendo oprimido, e eu ainda tenho que levar a tua palavra, eu ainda tenho que profetizar sobre esse povo. E aí Deus ora e fala para o profeta Abacuque, como nós vemos no versículo 5. Eu estou vendo sim, mas eu falo para você que a minha justiça há de se cumprir. Vocês verão a minha justiça, vocês verão o meu grande mão operando no meio de vós, e aí vocês ficarão boquiabertos, porque verão os sinais da minha justiça e da minha mão operando no meio desse povo ímpio. E aqui já no primeiro parênteses, isso nos reflete, pastor Sebastião, o Espírito Santo guia isso ao meu coração nesta semana. Isso me reflete a um filme da nossa vida cristã, a um retrato do presbítero da nossa vida cristã. E qual filme é esse? Por muitas vezes nos encontramos no meio de crises, por muitas vezes nos encontramos questionando a Deus: Deus, estou passando por isso, Senhor, estou passando por aquilo, o Senhor não está vendo, Senhor. Mas a resposta de Deus para nós é a mesma resposta que Deus deu para Abacuque: ei, acalma o teu coração, eu estou vendo sim, hoje você não entende, mas amanhã vós vereis os sinais maravilhosos que operarei na tua vida. Por quantos momentos na nossa vida cristã nós nos encontramos em momentos assim, em momentos de questionamento, em momentos como, aí eu fiquei muito feliz na abertura, a respeito dos dízimos e das ofertas, o Senhor confirmou através da boca do presbítero, do evangelista, porque muitas das vezes nós queremos questionar a Deus, porque muitas das vezes nós queremos que seja algo rápido. Ei, preste atenção, vivemos, pastor Rodrigo, o Espírito Santo de Deus arde no meu coração. Hoje vivemos numa geração imediatista. Essa geração imediatista está aí fora hoje, começando pelo tal de iFood. É pede aqui, está ali, é pede em caixa, chegou aqui. É uma geração imediatista ali. Temos tudo muito rápido, no instalar de Deus. Nós precisamos entender que com Deus não é assim, pois o Senhor disse aqui no versículo 5, no capítulo 1, no versículo 5, respondendo para o profeta Abacuque, o Senhor disse: vós não entendeis, eu vou sim fazer justiça, mas a justiça vai ser feita no meu tempo, não é no meu tempo, é no meu tempo que a justiça será feita. Estamos acostumados com uma geração, pastor Sebastião, imediatista, onde tudo é para ontem, onde tudo é para agora. Não, Deus não se funciona assim não, meu irmão. O tempo, o meu tempo, o teu tempo não é o tempo de Deus. E você vai aprender nesta noite que nós temos que esperar no tempo do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Mas aí, passamos para o capítulo 2. Um breve resumo do capítulo 2. Aonde no capítulo 2, versículo 1, diz assim: porei na torre de vigília,
sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Que resposta terei sobre o meu caminho? Olha que coisa curiosa, meus irmãos. Olha que coisa curiosa, Deus. Um pequeno resumo do capítulo 2. No capítulo 1, temos o profeta, pastor Rodrigo, passando por um momento de crise e questionamentos a Deus. Aí Deus vem e dá a resposta para o profeta, no versículo 5. Só que já no capítulo 2, pastor Rodrigo, o profeta Abacuque, ele muda a posição, pastor Sebastião. E aí o Senhor aqui no coração, o profeta Abacuque, já no capítulo 2, ele muda a sua posição. Em vez de uma posição, porque ele tem a resposta do Senhor. E aí, quando ele tem a resposta do Senhor, ele muda a sua posição. E aí ele muda a sua posição. Em vez de continuar a falar, em vez de continuar a questionar, como muitas das vezes abre um novo parênteses e afeto, como muitas das vezes continuamos insistindo, Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor essa, Senhor quê? Não. O profeta ensina aqui, o profeta Abacuque ensina assim aqui, que ele muda a sua posição. E a palavra de Deus nos diz no capítulo 2, versículo 1: por-me-ei na torre de vigia. Meu irmão, a palavra de Deus que eu vejo no Senhor nesta noite é: não fale, feche a sua boca, porque eu estou olhando, eu estou operando. Não fale. A posição que eu e você temos que fazer é, pastor Rodrigo, colocar-se na torre de vigia. Colocar-se na torre de vigia. Deus nos colocava na torre de vigia, porque muitas das vezes é mais fácil continuar reclamando, continuar questionando, continuar perguntando o porquê disso, o porquê daquilo. Não, quando o profeta ensina, eu me coloquei na torre de vigia. Sabe por quê? Porque na torre de vigia há segurança, porque o Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. É a torre de vigia. Você quer segurança para a tua vida? Se posiciona na torre de vigia. E aí, vai uma alerta do Senhor para mim e para a tua vida. Olha a alerta, pastor Rodrigo, da aqui no capítulo 2, lá no versículo, no final do versículo, eu vou ler novamente. Ele diz assim: colocar-me-ei sobre a fortaleza. Ei, eu firmo minha presença na minha fortaleza. A minha fortaleza é Jesus Cristo. Eu firmo a minha presença. Eu firmo a minha posição na fortaleza, porque a fortaleza é Jesus Cristo. Ei, igreja, quando você vai entender que a tua fortaleza, ela não está aqui na tua cabeça, ela não está no teu coração, ela não está no que você fala, no que você faz, mas ela está no Senhor. E o mais interessante é que ele diz assim ainda no profeta Abacuque: eu vigiarei para ver o que Deus me dirá. Deus ministrava algo assim no coração, mas eu não. Nada contra você visitar a minha igreja. Nada contra você ver o culto da
Mas muitos não vão com a intenção da visita. Muitos missionários vão com a intenção da busca da resposta. Jesus, aleluia. Jamais. Quando o profeta Abacuque ensina no final do versículo 2, irmão, me posicionarei na torre de vigia, na minha fortaleza. E ele diz no final do versículo, irmão, porque é da torre de vigia, é da minha fortaleza, que virá a resposta com os Você fica correndo para cá, para lá. Você vai na igreja A, na igreja B, na igreja C. Você vai na igreja profeta A, profeta B, profeta C. Você não tem a resposta que você precisa. Deus está assim, olha, eu estou aqui, ó, te esperando, face a face, como no Antigo Testamento, como no Antigo Testamento, onde Deus descia, pastor Sebastião, e falava face a face com os servos dele. Mudou? Não mudou, não. Deus é o mesmo. O que mudou é a minha posição. Por quê? Porque nós deixamos de nos posicionar na torre de vigia para buscar respostas aonde Deus pode falar e Deus sabe pessoalmente, irmão, no teu coração, pessoalmente, irmão, na minha e na tua vida. Não é para profeta A, profeta B. Não. Ei, espere. Pastor Marcos está ensinando errado. Não. Pastor Sebastião está ensinando errado. Não. Nada contra as profecias. Mas primeiramente, buscar em primeiro lugar o Senhor. Ele que responde. Buscar em primeiro lugar o Senhor. Ele é a minha fortaleza. Mas é interessante que aí nós entramos no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Presta atenção. Pequeno resumo, pastor Rodrigo, do que diz o capítulo 13 de Abacuque. Abacuque, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma do canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua língua. Lembra-te da misericórdia. Versículo 3: Deus vem de Temã e do monte de Parã, vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu glória. Olha que coisa interessante. Olha a revelação que o Espírito Santo de Deus conseguiu ao meu coração. Sabe que o capítulo 13 ensina aqui para nós, a partir do versículo 1 até o versículo 13, que Abacuque se vê alarmado diante da grandeza do Senhor. Ele se vê alarmado diante da grandeza do Senhor. E eu comprovo para você. Diz o versículo 13: Deus vem de Temã e do monte de Parã, vem o Santo. A sua glória
cobre os céus e a terra enche o seu louvor. Ele se vê abismado, ele se vê alarmado com Cristo, com a glória do Senhor. E aqui, abro mais um parênteses para a igreja de Jesus Cristo, porque o Senhor aqui, pastor Rodrigo, essa pergunta ao meu coração. E a pergunta é: temos nos visto, pastor Sebastião, como o profeta Abacuque, alarmados com a grandeza do Senhor? Porque o versículo 2 diz assim: tem ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Olha que revelação amorosa, pastor Sebastião, o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Quando o profeta fala, tenho ouvido a sua voz e me sinto alarmado. Porque ele se diz aqui, pastor Rodrigo, ele se sinto alarmado. Porque quando ele ouve a voz do Senhor, não é qualquer voz, não é a voz do teu vizinho, não é a voz da tua mãe, não é a voz do teu pai, não é a voz do teu filho, não é a voz da tua filha, não é a voz da tua esposa, não é a voz do teu marido, é a voz do Todo-Poderoso. O Senhor que fez os céus e a terra. E aqui, além dessa pergunta, vai uma colocação que o Espírito Santo de Deus vai agora. Aleluia! Ao meu coração, como temos nos comportado, pastor Rodrigo, como igreja de Cristo, temos nos comportado alarmados perante a grandeza, a soberania do nosso Deus. Porque muitas das vezes, sabe como nós nos comportamos no culto? Sabe como? Deus está fazendo um avivamento, pastor Sebastião, e ali está aquele culto avivado, e Deus derramando, e nós estamos assim. Não, o profeta fala: Senhor, tenho me sentido alarmado pela tua voz. Não estamos perante qualquer um, não, nós estamos perante o Senhor dos Senhores, aquele que tudo faz, aquele que tudo ouve, aquele que ressuscita mortos, aquele que cura enfermos, aquele que liberta de sábios. Muitas das vezes, pastor Sebastião, nos sentimos indiferentes. É mais ou menos assim. Vou pegar o exemplo da irmã dele. É mais ou menos assim, pastor Sebastião, que o Espírito Santo vai ministrar meu coração. É como se aqui a irmã dele, figurando a figura de Jesus Cristo, estivesse bem aqui do teu lado. E o Senhor, Ele está do teu lado. Ei, eu estou do teu lado. Ei, eu faço pergunta. E você assim, ó, indiferente. E você é indiferente. E aí você quer a resposta de Deus. Sabe por que muitas das vezes a resposta de Deus não vem? Porque nos sentimos indiferentes à presença de Deus, irmão. Nos sentimos indiferentes à presença de Deus. Não é qualquer pessoa que está do teu lado, não é qualquer pessoa que está nesse culto aqui hoje. É o Senhor dos Senhores. Aonde o profeta diz: porque o Senhor fez o céu e a terra. Sabe o que é interessante? Dentro desse mesmo tópico, é que assim, ó,
temos um problema. E quantos aqui não passou por um problema? Olha o que o Espírito Santo de Deus disse no processo. Vamos dormir, vou passar do jeito que o Espírito Santo de Deus passa no meu coração. Vamos dormir, pastor Sebastião, está tudo bem. E aí quando acordamos, já acordamos com uma notícia terrível. É alguém ligando no celular, alguém mandando uma mensagem: olha, aconteceu isso, olha, você tem que pagar tal dívida, olha, a doença cometeu tal pessoa, olha, tal pessoa sofreu tal acidente. E aí entramos em choque. E muitas das vezes o Espírito Santo de Deus fala no meu coração. Entramos em aflições. Quem não passou por isso? De dormir bem, no estabelecimento, acorda com um problema ali batendo na tua porta. Passamos sim, mas sabe que aprendemos? Aprendemos aqui uma lição. Aí eu abro parênteses. Sabe por quê? Muitas das vezes o problema parece grande na minha e na tua vida. É porque nós vamos de dimensão, pastor Sebastião, maior para o problema. Pegamos o problema, não que não é o problema, mas nós pegamos o problema, pastor Rodrigo, diz assim o Senhor no meu coração: se o problema é assim, você faz assim, você dá uma dimensão maior para o inimigo, sendo que nós temos que dar uma dimensão maior para o Senhor dos Senhores. Não foque no problema, foque no Senhor. Ele é a tua resposta, Ele é a tua fortaleza. Saia de focar no problema, saia de focar no problema. Não alimente o problema para ele crescer, pelo contrário, dá graças ao Senhor, porque a maneira que nós vamos graças ao Senhor, o Senhor fala: ei, a maneira que tu me buscares, a maneira que tu me buscares, eu ponho esse problema todo embaixo do tapete. Focamos muito no problema, sendo que temos que focar, pastor Sebastião, no Senhor, pois o Senhor, Ele é grandioso, Ele é Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz assim: e todo joelho se dobrará naquele dia perante o Senhor. Olha a grandeza do nosso Deus. E sabe o que é esse problema para mim e para você? Perante essa palavra: nada, porque o Senhor é maior do que tudo. A Bíblia diz assim: tudo foi feito, pastor Rodrigo, pela palavra do Senhor. Então, pela palavra do Senhor, tudo se sujeita. E aí, o que é interessante é que, depois desse breve resumo do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Abacuque, aí nós entramos no tema da mensagem. E o tema da mensagem, pastor Sebastião, que o Senhor deu durante a semana no meu coração, repite para os irmãos: ainda que. Olha para o Senhor, fale para ele: ainda que. Vai, ele, fala: ainda que. Capítulo 13 de Abacuque, versículo 17
até o 19, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 3 do Evangelho de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira ainda, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Só o começo do versículo 19 que diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Olha gloriosamente o versículo que nós vemos de Abacuque 3, 17 a 19, aonde o profeta fala ainda que. E aí o Espírito Santo passou essa paixão e trouxe uma revelação tremenda. Senhor, mas por quê? Porque passou essa paixão por 3 vezes. No versículo 17, pastor, o profeta diz: ainda que, ainda que, ainda que. Eu perguntava para o Senhor: ó Espírito Santo de Deus, por que ainda que? Por que, Senhor, tanta pergunta ainda que? E pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo revelou assim o meu coração. Porque quando o profeta passou essa situação, diz assim por 3 vezes: ainda que, ainda que, ainda que. Ele estava, pastor Rodrigo, esse ainda que, reverenciando a presença do Senhor, reverenciando mais uma vez a grandeza do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, olha ele reverenciando, ainda que, Senhor, a figueira não floresça. Segunda vez, ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vide, ainda que os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e do curado dos currais, não haja nada. Olha o versículo 18, pastor Rodrigo diz assim:
que o Espírito Santo está dentro do meu coração. Diz assim, no versículo 17, ainda. E ainda que os campos, só esse versículo, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco dos currais, sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha o mistério. Ainda que falta mantimento. Aleluia. Ainda que não tenha mais gado. O que é gado? Alimento. O que é gado? Alimento. Ainda que não tenha mais gado, ainda que os gados sejam arrebatados da terra. Sabe a revelação do Espírito de Deus trouxe a mim, compartilha a igreja dessa noite? Ainda que, pastor Rodrigo, não haja mais mantimento, eu crerei no Senhor. Ei, mas peraí, qual é a revelação? A revelação que Deus trouxe ao meu coração ei, temos que aprender. Aí vem uma pergunta, pastor Rodrigo, que o Espírito Santo fez no meu coração, pastor Sebastião. O que é mais importante para a tua vida, igreja? É a provisão ou é o provedor? Olha que coisa gloriosa, pastor Sebastião. Por isso que se encaixa aqui no versículo 18. Ainda que falte gado, ainda que falte alimento, o Senhor é minha alegria. O Senhor é a minha alegria. Sabe por quê? Porque a minha alegria, ela não pode estar na provisão, mas ela tem que estar no provedor. E aí, comprovo para você. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, você vai ler depois lá na sua casa. Pastor Sebastião, o Espírito Santo fala assim, mas Senhor, como falar isso para a igreja? Fala para a igreja que eu sou o provedor. Tudo depende de mim. Tudo está nas minhas mãos. Não é a provisão, é o provedor. A igreja tem que aprender. Nós temos que exaltar e esperar no provedor. A provisão é bênção, a provisão é gostosa, mas é muito mais gostoso o provedor, o dono da festa, porque ele é a tua presença, ele é a presença garantida. E aí, como você comprova, pastor Marcos? 2 Timóteo capítulo 4, diz assim, pastor Sebastião, Paulo estava no tribunal, e Paulo diz assim, perante o tribunal, olhei para o lado direito, não vi ninguém, olhei para o lado esquerdo, pastor Sebastião, não vi ninguém, olhei na frente, só via juiz do tribunal, olhei para trás, só via o público, não vi ninguém daqueles que me acompanhavam. Todos haviam abandonado Paulo perante o tribunal, pastor Rodrigo. Mas o apóstolo Paulo disse, eis que vi a presença do Senhor. Eis que vi a presença do Senhor do meu lado. Quando eu vi aqui a tua voz, como o Senhor dissesse, todos se abandonaram. Todos viraram a costa para não ver, mas eles estão aqui. E quando todos viram a costa para você, meu irmão, Deus está do teu lado ali no tribunal. E
igreja. Primeira aplicação: permaneça na torre de vigia. Irmão, pare com isso. Eu já fiz isso com a esposa de testemunha. Por quanto tempo eu pulava aqui, pulava ali, pulava lá, e fulano vai falar comigo aqui, fulano vai falar comigo ali, porque a resposta está aqui, a resposta ali. Não! Primeira aplicação para mim, para a tua vida: pare com isso. Permaneça na torre de vigia. Permaneça onde Deus ficou os teus pés, porque onde Deus ficou os teus pés tem palavra de Deus. Se Deus ficou os teus pés aqui, tem palavra de Deus aqui. Permaneça na torre de vigia. Que a palavra vem do Senhor por meio de Deus. E a segunda aplicação, e aí eu encerro, que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração pessoas assim. O Senhor fala para a minha igreja aprender, guardar, gravar na tábua do coração esta palavra, ainda que. Mais uma vez, olha o Senhor, irmão, fala, ainda que. Vai, igreja, forte, ainda que. Oh, eu termino. Se coloque de pé. Segura a mão do teu irmão. Fecha o tambor, fecha o tambor. Aleluia. O Senhor fala assim agora no meu coração. O Senhor fala assim: você pode estar pensando assim no igreja. Senhor, mas eu estou aqui, a resposta ainda não veio. Senhor, eu estou há 5 anos na igreja, 10 anos, 20 anos, a resposta ainda não veio. Mas o Senhor fala assim: ainda que a resposta não vem hoje, ainda que a resposta não chegue agora, mas quando nós lemos no capítulo 1, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, o Senhor respondeu para Abacuque, pastor Rodrigo: eis que eu digo que a minha resposta virá no meu tempo. Ela não falhará, ela não tardará, mas ela virá no meu tempo. E aí você é minha entrega. Olha para o Senhor, mas é pela fé. Fale, ainda que a resposta não venha hoje, mas no tempo do Senhor, ela virá. E quando ela virá, com certeza, exaltaremos e glorificaremos o nome do Senhor, que é todo-poderoso.
Pega
Pega o Senhor e diz assim: eis que estou abençoando as suas mãos. Está vindo a resposta de Deus para a tua vida. O Senhor diz: acalma teu coração, porque eu estou preparando tudo. O Senhor diz assim: descansa, filha, porque o tempo da alegria está chegando. É tempo de vitória. Pega essa bênção na tua mão, leve ela e não deixa ninguém roubar, porque é sua, diz o Senhor. Já foi assim, mas não só mais. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por isso. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Leva o teu povo debaixo da tua paz e da tua proteção. Dá uma semana abençoada em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a doce consolação esteja com o povo de Deus hoje e sempre. Digamos todos juntos. Amém. Pastor. Não, vamos. Desliga. Vamos salva. O que vai ser, José? Papai!